lá, Josias, essa reunião, eles chegando, de certa maneira, a esse acordo, não sei se um acordo ou não, mas o Supremo diz que vai criar esse grupo de transição. Parece que todos estão na mesma página ou não nesse assunto. Qual deve ser a decisão do Supremo Tribunal Federal? O que significa esse grupo de transição? Isso significa que é preciso acender o sinal de alerta, porque não há transição possível para algo que é anticonstitucional. E esses penduricalhos, eles não estão previstos na Constituição. A Constituição anota que todo servidor público deve ter um salário que não ultrapasse a fronteira do vencimento do contra-cheque de um ministro do Supremo, que hoje está em R$46 mil e 46.300. Né? Então, esse negócio de transição, isso não orna com o interesse público, Fabíola. O mais grave desses grupos de trabalho que surgem do nada é que eles costumam tornar coletivos os vícios que são, em tese, individuais. Então, hoje temos um sem número de servidores recebendo acima do teto constitucional. Tem magistrado recebendo contra-cheques, Fabíola, e nós comentamos aqui, num determinado mês, desembargadores de estados da região norte receberam mais de R$1 milhão de contra-cheque. Tem magistrado recebendo mais de 200 mil, mais de 500 mil reais. Isso não pode continuar, é uma anomalia que não cabe no orçamento e não cabe também na Constituição. E o Flávio Dino deu uma decisão muito dura. Deu 60 dias para que todos os poderes, os 3 poderes, identifiquem essas anomalias e levem à vitrine. E falou, o que não está previsto em lei, e ele sabe que nada disso está previsto em lei, não pode continuar. E aí o Congresso que legisle, se quiser. Né? E esse assunto está pendente nos gavetões lá do Congresso há alguns anos. Né? Já no governo Bolsonaro se discutiu a limitação dos supersalários, agora no governo Lula também se discutiu isso, lá atrás, na gestão Michel Temer, falou-se disso, mas nunca avança. E agora chega uma reunião de cúpula do Congresso e do Supremo, diz que vão criar um grupo de trabalho para fazer uma regra de transição. Não tem transição. Está recebendo acima do teto constitucional, acabou, para de receber, como determinou, aliás, o ministro Flávio Dino. Isto vai ao plenário do Supremo. A liminar do Flávio Dino precisa ser avalizada pelos demais ministros do Supremo. E aí, antes dessa sessão em que os demais ministros analisarão a decisão do Dino, aí vem essa notícia sobre a composição de um grupo de trabalho para elaborar uma regra de transição. Não cheira bem, Fabíola, não cheira bem, porque, como disse, não há transição possível entre o que é ilegal e o que está previsto na Constituição. Ou os salários descem para o nível da Constituição ou continuarão sendo ilegais. Eu costumo dizer, Fabíola, que esses temas que são discutidos em Brasília e que não podem ser repetidos num ponto de ônibus, os temas que não passam no teste do ponto de ônibus, esses não merecem nem ser levados em conta. Eu quero ver um magistrado desse, que recebe R$1 milhão, 500 mil, defender o seu vencimento no ponto de ônibus. Talvez seja linchado. Então, não passa no teste do ponto de ônibus esse tipo de debate. Regra de transição não me cheira bem, Fabíola. Vamos lá, Beto, quero te ouvir também sobre essa regra de transição, essa reunião do Supremo hoje cedo, com o Congresso Brasileiro, com o Tribunal de Contas da União, com a Procuradoria-Geral da República. Como é que você está vendo aí esses encontros e esses debates relacionados ao penduricalhos? O que é melhor para o Brasil, Beto? Essa tá fácil, Fabíola. E eu tô com o Josias, né? No Brasil, a história das transições lentas, graduais e seguras é uma forma de você procrastinar uma decisão que tem que ser tomada. Grupo de trabalho, o Josias sabe bem, em Brasília é sinônimo de procrastinar algo que tem que ser feito. Ah, apareceu um problema, vamos criar um grupo de trabalho para encaminhar uma solução. É uma forma de tentar tirar o tema da agenda e
aguentar um tempinho e ver como que a gente recompõe. Então, assim, é muito triste, né? É muito lamentável, mas não é novo. Benfazeja seja a decisão do ministro Flávio Dino, a gente sempre está em cima dos ministros, dos políticos, mas junto com a lupa em cima das emendas secretas, eu acho que é outra grande briga que o ministro Flávio Dino está comprando e gerando muitos inimigos, mas que eu acho que a gente tem que agradecer, né? Colocar um ponto final nessa excrescência constitucional seria a benfazeja. Por quê? Porque o teto constitucional é claro, o teto é quanto ganha o ministro do Supremo. E eu me temo acertar que se a gente for olhar toda a magistratura brasileira, por exemplo, eu acho que só tem 11 juízes no Brasil que recebem o teto e não recebem acima do teto, que são os 11 ministros do Supremo. Porque quase todos os outros, quando a gente escuta, quase que praticamente sem exceção, todos recebem acima do teto. E isso vale para o Executivo, isso vale para o Legislativo. Escutando o presidente da Câmara, o Hugo Motta, o dia que ele queria aumentar o salário dos assessores parlamentares do Congresso, a justificativa era excelente. Dizia o Hugo Motta, que a Justiça já tem, o Senado já tem. Por que só a gente não? Por que só os assessores do parlamento não? Senão o assessor parlamentar do deputado vai ganhar menos e vai querer ir para o Senado ou para a Justiça. Então, em vez de a gente moralizar e baixar o de todo mundo, a gente sobe e abre a exceção para os nossos também. Então, assim, e sem corar, né, Fabíola, Josias, sem ruborizar. Esse é o nível que a gente está acostumado a ver no Brasil. O mesmo presidente que aprova uma jornada de trabalho de 3-1 para o assessor parlamentar dele, os mesmos deputados que trabalham só de terça, normalmente, a quinta-feira, em Brasília, os juízes que têm 2 meses de férias e que depois é a mesma turma que na hora que vai votar a escala 6-1, não quer e diz, tá bom, 6-1 tudo bem, mas desde que a gente não diminua a jornada do trabalhador de 44 horas. Lembrando que tem uma série de países que deveriam ser a nossa bússola, que já como a França, onde a jornada é de 35 horas. Né? Então fica essa hipocrisia, que como diz o Josias, quero ver defender também essa outra parte no ponto de ônibus. Chega lá no ponto de ônibus e diz, o meu assessor parlamentar pode ter uma escala 3-1. Eu só posso trabalhar de terça a quinta e ter 2 meses de férias por ano. Mas vocês, eu vou liberar 6-1, mas 44 horas continua. É o risco que o Josias trazia, é o risco de ser linchado, se falar uma coisa dessa, um impropério desse. Mas é um pouco, e com isso eu fecho, o nosso país, né? Desde a redemocratização. O que a gente vê são formas de sempre estar se dobrando com penduricários o teto. Então é a elite do judiciário, são as carreiras de elite do executivo, são os assessores e as carreiras de elite do Congresso, os próprios deputados. Se a gente comparar e fizer uma comparação, quanto ganha um deputado no Brasil com a média no mundo? Quanto tem de verba de gabinete de assessores parlamentares um deputado no Brasil comparado com os outros países do mundo? Quanto ganha um juiz em início de carreira no Brasil comparado com o resto do mundo? A gente vai ver que tem uma deformidade muito grande, mas é isso. É um penduricário para um, é uma jornadinha de trabalho menor para o outro, é um ministro de Estado que participa de 2, 3 conselhos de administração de empresas públicas e triplica o seu salário. Então, assim, é cada um dando uma capturadazinha no seu privilégio, conseguindo uma forma de viver acima do teto constitucional. Será que não seria o caso de realmente ser muito firme, como o ministro Dino foi, não ter grupo de trabalho, não ter transição, ter um ponto final e abrir-se uma discussão? Poxa, mas será que um juiz tem um salário adequado? Vamos comparar com outros países do mundo? Talvez o ministro do Suprema Corte Brasileira, do STF, ganhe menos que a maioria de outras cortes do mundo. Mas eu imagino que o juiz em início de carreira talvez seja o melhor remunerado. Será que não precisa ajustar isso? Né? Para que esse salário possa crescer conforme
tempo na carreira. Quer dizer, são coisas, talvez o teto possa ser maior para a elite do funcionalismo. Eu acho que o ministro pode eventualmente, quanto ganha um advogado primeira linha? Quanto que ganha, né, um CEO? A gente escuta, muitas pessoas às vezes não querem ser ministras de Estado porque o salário é muito menor do que ganham na iniciativa privada e em outras atividades. Tá bom, é uma coisa, é uma decisão que a pessoa toma pelo bem do país, mas talvez você ter condições mais atrativas para os principais cargos não seja um absurdo, não seja uma loucura, mas precisa ter o gasto que tem de verba de gabinete de um deputado, precisa ter a quantidade de penduricários que tem um juiz, precisa um ministro de Estado ter 2, 3 conselhos de administração nas costas para poder ter um bom salário. Isso me parece uma aberração, a gente está, né, tampando com chiclete e um pedaço de arame os problemas, não resolvendo e gerando monstros que cada vez são uma conta maior para o brasileiro. Né? A gente fala de 20, 30, 40 bilhões, os números que os economistas têm dito nas últimas semanas, que é o gasto com penduricários. Enquanto para o povo trabalhador é suado para conseguir aprovar a isenção de R$5.000 ou para diminuir a jornada para 40 horas. Esse é o Brasil.